Então, vamos lá? Deixa eu pôr para gravá-lo. Pronto. Vamos lá, então. Vamos deixar, eu vou já abrir. Pronto. Faz a prece, né? Vamos lá fazer prece. Então, vamos acalmando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos, nos conectando aos nossos mentores, aos mentores do nosso grupo, que já prepararam a nossa aula de hoje, que já estão ao nosso lado, vamos nos conectando a Jesus, nosso Mestre, pedindo que Ele ilumine a Luzia para a aula que ela vai dar, para mais um ensinamento. E assim, vamos rezando a oração que Jesus nos ensinou quando na terra esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque vós é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá, então? Do livro Palavras de Vida Eterna, é o capítulo 137, Crês. Crês que há um só Deus. E crês que há um só Deus, e fazes o bem, mas os demônios também o creem e estremecem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Então, quer dizer, os espíritos inferiores sabem que também Deus existe. Deus existe. E eles também o respeitam. Eles também têm, não é medo, é respeito. Deixa eu ver aqui minha criança. Alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos para o raciocínio, para que venhamos despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Então, aqui, o que o Evangelho vem falar? Às vezes, o Evangelho sacode a gente para que a gente desperte, né? E reconheça a respeito da nossa crença. Qual é a nossa crença? O que a gente crê? No que a gente crê? Naquilo que a gente acredita. Asseveramos a cada passo a convicção iniludível quanto à existência de Deus. Habitualmente, enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa, a fim de reverenciá-lo através do modo que supomos mais digno. Então, às vezes, o que vem no nosso pensamento, né, na nossa casa mental, no nosso pensamento, é assim, cada um interpreta, né, a religião de uma maneira, cada um tem uma maneira de interpretar a presença de Deus, né? Então, cada um imagina Deus de uma maneira. Construímos santuários para honrar-lhe a munificência. Pretendemos enobrecê-lo em obras de arte. Sabemos admirar-lhe
a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Então, o que acontece? É construído igrejas bonitas, né? A gente sabe, são feitas grandes obras de artes, a gente admira a sabedoria dele, a gente sabe que Deus está em tudo, né? Da nossa vida, né? Na água, na terra, no chão, no sol, na lua, nas estrelas. A gente sabe que existe Deus. Certificamos de que as suas leis são inelutáveis, desde as que foram estatuídas para a semente, até as que traçam caminho às constelações. Articulamos preces em louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos os anseios mais íntimos. Então, a gente sabe que as leis de Deus são assim, são leis que a gente não pode mexer, né? E assim, a gente sabe que ele criou as leis tanto para nossa evolução, né? E como tem leis que já estão, que já foram constituídas, né? Que já foram criadas e que não podem ser, não são mexidas, né? E com isso, o que a gente faz? A gente faz preces e às vezes a gente pede para ele coisas que estão lá dentro do nosso coração, né? A gente faz pedidos para Deus que ele conhece, que está lá no fundo do nosso coração. Receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-la. Às vezes, chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus nisso ou naquilo. Então, quantas vezes a gente já não chegou para uma pessoa e falou a respeito de Deus, da grandeza dele, de tudo que ele faz, de tudo que ele ajuda a gente, de tudo que é de grande, né? E às vezes a gente até fala, ai meu Deus, imagina só, ele me vê pensando nisso, o que ele vai imaginar de mim? Né? A gente se entusiasma e a gente imagina, Deus imaginando a gente pensar em certas coisas. Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a imanência de Deus. Entretanto, os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Então, tudo que a gente faz vem de dentro de nós. Por quê? Porque a gente reconhece a presença de Deus. A gente sabe que Deus é nosso Pai maior, né? E que Ele está presente dentro de Deus. Nós somos filhos dele. Nós temos uma centelha divina dentro de nós. Nós temos um pedacinho de Deus dentro de nós. Só que os espíritos inferiores também sabem que Ele existe. Então, o que acontece? Nos livros que a gente lê de André Luiz, em outros livros que vocês também vão ler ou já leram, todos, quando falam da presença de Deus, todo mundo, esses espíritos, eles param, né? Por quê? Porque eles sabem quem é Deus. Eles tiveram um dia aqui na Terra o conhecimento de quem é Deus. Eles podem hoje ser da maneira que eles estão, mas um dia eles souberam quem era Deus, porque um dia eles estiveram na Terra. E o que acontece? Eles respeitam Deus. Crença por crença, a crença nos planos superiores e a crença nos planos inferiores. Eles também creem em outras coisas. Quantos espíritos não creem em santos, que são os padres, né? Cada um vai ter uma crença, né? Seja no plano espiritual ou seja no plano inferior.
Meditemos nisso para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo da nossa fé. Então, para que a gente possa parar, né? E pensar, o que é que a gente está fazendo da nossa fé? De que maneira nós estamos trabalhando com a nossa fé, né? Aonde está a nossa fé naquele Pai maior, naquele espírito, naquela luz que a gente sempre pede? Aonde está a nossa fé? O que é que a gente está fazendo com a nossa fé? Então, a gente tem que parar e pensar um pouquinho o que está acontecendo, né? Vamos parar e pensar um pouquinho mais, certo? Tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa a respeito? Eu vou sair do compartilhamento já, tá, Lu? Ok, não tem nada no bate-papo. Boa noite, gente. Oi, Boa Robélia. noite, Robélia. Cheguei atrasada, desculpa. Não, tranquilo. Correrias. Então, posso seguir então, Débora? Pode seguir, Lu. Olha, gente, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, né? Uma brincadeira séria. Não, é que eu aprendi, acho eu, né? Acho eu que eu aprendi a fazer enquete aqui no Zoom. Então, vocês vão ser as minhas cobaias do bem e vão responder. São 3 enquetes. Eu vou colocar todas na sequência antes da explicação, na verdade. São 3 questões referentes ao tema da aula. E vocês respondam para mim, eu acho que vocês não vão ter dificuldade para responder. Eu não sei exatamente, porque eu nunca participei de uma enquete pelo Zoom, então eu não sei como é que vai rolar para vocês aí, tá? Então, mas vamos lá, vamos dar certo, vai dar certo. Então, vamos lá, eu vou postar a primeira. Apareceu aí para vocês? Sim, aqui está aparecendo para mim. Apareceu, sim. Então tá, então o espírito protetor está o tempo todo junto de nós. Então vão respondendo aí, gente. Respondi a primeira. Isso. Beleza. Encerrar a enquete, Lu? Então eu acho que já foram todos, que nós somos em 7, né? 8. Você 8. Está faltando respondeu? alguém responder. Respondi. Luzia, Tá, então... Débora, eu não sei quem foi que mandou mensagem que falou que o Zoom caiu. Ele foi a mandou no Alessandra, WhatsApp. é a Alexandra, ela está entrando e saindo, ela está no sufoco. Pronto, aí. eu admiti ela. Isso. É, eu vou acho que encerrar talvez seja essa. ela. Tá. Vou abrir então deu. Eu vou compartilhar o resultado. Então, vocês estão vendo o resultado? Sim. Então, verdadeiro, 6 colocaram verdadeiro e um falso. Eu não quero nem saber quem foi. Espera aí que depois vai a explicação. Então, vamos lá. Eu vou interromper e vou passar para a enquete 2. Iniciar. O espírito protetor pertence a uma ordem mais elevada que a sua? Vocês não têm certeza, não faz mal. A gente vai trabalhar o conteúdo. Vão lá respondendo. Eu acho que sim. Que o tema hoje é espírito protetor, então vamos ver o que a gente acha. Por enquanto é o achômetro, né? Já foi. Já Encerrar, foi. compartilhar resultado. Todos colocaram que sim, ele pertence a uma categoria elevada, mais do que a nossa. Na dúvida, se tivesse não sei, era que ia ganhar. Eu também. Vamos lá. A terceira e última enquete. Cada criatura no mundo está vinculada a um espírito protetor em que pode e deve buscar inspiração.
Beleza, né? Eu acho que foram todos, né? Porque caiu um, né? Acho que é a Alessandra que está caindo. Ah, pronto, conectou. Já foi todo mundo. Tá. Compartilhar, todos colocaram que sim, né? Que verdadeiro. Beleza. Eu gostei dessa brincadeirinha. Deu certo, hein? Deu certo. Bom saber, que eu vou fazer, é bom saber. Então, agora eu vou compartilhar a aula e agora a gente vai entender, vai poder explicar melhor sobre o assunto. Então, vamos lá. Vocês estão vendo, né? Sim. Bem, beleza. Então, a gente sempre começa com uma frase de Jesus e ele nos diz que tudo é possível àquele que crê. Como a Débora começou a falar sobre a crença, a fé, né? Então, tem tudo a ver. Então, vamos lá. Hoje, o tema é Espíritos Protetores. Foi retirado do Livro dos Espíritos, capítulo 9, das questões 486 a 521. Então, vamos entender o que são esses espíritos protetores. Todos temos proteção espiritual, isso a gente já acredita nisso, né? E o que a gente vai entender é como se dá essa proteção. Revelam os espíritos que antes mesmo de nosso renascer, a cada um de nós, foi designado um ser espiritual. Então, é importante a gente perceber que antes mesmo do nosso nascer, então, a nossa preparação reencarnatória, ele já está ali colaborando conosco. Mais elevado que seu tutelado, ele tem que ser um pouco mais elevado. Se tiver no mesmo plano evolutivo que a gente, ele vai estar passando pelas mesmas dúvidas. Então, é necessário que ele esteja um plano mais elevado para nos orientar durante toda a encarnação na Terra. Inclua-se os momentos do planejamento reencarnatório e os primeiros instantes do retorno à pátria espiritual. Ou seja, antes, preparando a nossa encarnação e nos acompanhando quando a gente está desencarnando. Então, no desencarne, ele também nos acompanha. Quando o espírito desvencilha do corpo físico. O catolicismo chama esses seres de anjos da guarda. Em outros contextos religiosos, são conhecidos como guias espirituais. Então, independe de que nomenclatura você vai definir esses espíritos que nos acompanham. É importante saber que eles estão ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo durante a nossa jornada. Seja a gente definido como anjos da guarda, espíritos protetores, amigos espirituais, mentores. Na verdade, esses seres têm status espiritual conforme o nível evolutivo dos homens que se dispõem a orientar. Então, eu, Luzia, nesse plano evolutivo que eu estou, eu tenho que ter um espírito que esteja mais evoluído do que eu para conseguir. Por exemplo, imaginem o mentor espiritual do Divaldo, que é a Joana de Ângeles, né? Ou seja, teria que ser um ser mais iluminado, porque o Divaldo é um cara muito espiritualizado. Ele já tem um conhecimento profundo que ele, na verdade, trouxe de outras encarnações e pôde aflorar toda nessa. Então, ele precisava de um mentor que fosse um ser bastante evoluído para poder ajudar. A mesma coisa aqui em relação ao Chico Xavier, que é o Emmanuel, né? Que, salvada a poesia de que estes espíritos agem à feição de anjos, e como a maioria de nós ainda tem pouco de angelical, imagine, a gente tem a doce ilusão que a gente tem anjos protetores. O anjo, você imagina que é um espírito crístico já.
Mas a gente já vai precisar de um espírito crítico nesse momento? O espírito crítico não tem outras coisas mais importantes a fazer? Será que não basta apenas ser um espírito que esteja também num processo evolutivo? Porque, na verdade, esses espíritos protetores estão também evoluindo, eles não são puros angelicais ainda, eles estão nesse processo de evolução. É importante que a gente possa compreender isso, né? Eles, em algumas definições, são chamados de anjos da guarda, mas a gente não pode colocar eles como um espírito extremamente evoluído, que não é. Ele está mais próximo da nossa realidade. Ele evoluiu a mais, mas ele ainda está evoluindo. E é por isso que ele está conosco, porque ele também precisa de toda essa aprendizagem que a gente vai oferecer a ele, para ele poder evoluir também. Isso implica que a maioria de nossos orientadores espirituais não precisam ser necessariamente anjos, eles não são anjos, naquela definição de que são espíritos puros, não são. Entre o estado espiritual da maioria dos humanos terrestres e dos anjos, há uma imensa gama de seres espirituais que são capazes de orientar. Então, existem toda como é que fala? Um cronograma, né? Não é um cronograma, uma diretriz de espíritos que vão participar de todo esse processo, né? Ou seja, tem uma escala que a gente vai entender mais à frente desses espíritos que estão nos protegendo, né? Eles estão ainda no processo evolutivo também. Me lembrei da palavra hierarquia. Tem a hierarquia desses espíritos que são espíritos protetores também. A palavra guia dá uma ideia de dependência que o indivíduo encarnado teria em relação ao seu tutor. O anjo da guarda, que nem a foto mostra, ele está atrás de nós, ele não está na nossa frente abrindo o caminho. Ele está nos orientando. Mas o caminho, quem decide, sou eu. Ele está ali intuindo. Olha, não faz assim. Olha, vai por esse caminho. Presta atenção, faz uma prece. Olha por onde você está andando. Mas ele não vai decidir por nós. Ser guiado por outrem, mesmo em espírito, passa a ideia de ausência de responsabilidade do tutelado. A responsabilidade da nossa evolução é nossa. Ele está do nosso lado, puxando a nossa orelha, podendo mostrar o caminho, mas o caminho, a escolha é sempre minha. Como se este não possuísse livre-arbítrio e capacidade para decidir por si próprio. Então, se a gente acha que o nosso protetor espiritual, o nosso espírito protetor, ele vai abrir os nossos caminhos e vai estar tudo bem, tudo certinho, não. O livre-arbítrio é meu. Eu tenho livre-arbítrio, ele não vai interferir no meu livre-arbítrio. Ele vai intuir, ele vai orientar, ele vai nos auxiliar, mas o caminho é meu, o caminho sou eu que escolho. Assim, devido à impossibilidade de Deus nos atender pessoalmente, ajuda-nos por meio de seus mensageiros. Ou seja, como a gente leu em alguns livros, e já tenho lido o Nosso Lar, dentro do livro Nosso Lar, existem vários departamentos, e cada departamento faz um determinado tipo de trabalho. A mesma coisa aqui, cada espírito vai nos auxiliar. Então, por exemplo, o espírito protetor vai nos auxiliar naquela jornada. Deus já fez o quê? Já deu encarnação. Se vira agora. Mas ele se vira sozinho? Não. Ele vai te dar um espírito protetor que vai te dar um auxílio, desde que a gente esteja com ouvidos de ouvir. Deus criou-nos simples e ignorantes, assim como os nossos espíritos protetores também foram criados. Mas não nos deixou a esmo sem proteção, sem planejamento, sem finalidade. Então, nós temos a nossa finalidade, que é o nosso planejamento. A gente fez um planejamento no processo espiritual, auxiliado pelo nosso espírito protetor, que já estava desde aquele início nos auxiliando,
Com a finalidade do quê? De eu fazer os meus resgates, de eu fazer as minhas provas, de eu passar pelas minhas expiações. Essa é a minha finalidade. Deus auxilia as criaturas por intermédio das criaturas. Então, eu preciso do espírito protetor para poder evoluir. E o espírito protetor precisa aprender comigo para ele também seguir na escala evolutiva. Deus não nos atende pessoalmente conforme nossos caprichos, mas por intermédio das suas leis imutáveis. A gente já sabe o que a gente pode pedir, que a gente vai ser atendido. Não adianta querer pedir para ganhar na loteria, porque não é por aí que a gente vai conseguir, né? Não é esse o desejo. Qual é o pedido que eu vou ter que fazer? Né? Eu tenho que saber fazer o pedido, eu tenho que saber pedir força, resignação, trabalho, né? Paciência para conseguir seguir na minha jornada. É isso que eu tenho que pedir a Deus, dentro das suas leis e de seus mensageiros. Ninguém está desamparado, nós nunca estamos sozinhos. Esse amparo, ele acontece com 3 categorias mencionadas por Kardec: espíritos protetores, espíritos simpáticos e espíritos familiares. Então, deixa eu ler aqui. Há sempre alguém que compartilha o nosso caminho, nosso anjo da guarda. Então, vamos lá conhecer a tarefa de cada um desses. Se são todos iguais, se estão interligados. E aí, na questão 491, qual a missão do espírito protetor? Aí os espíritos explicam. A de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Ele não vai tirar as nossas provas, ele vai nos ajudar dando coragem, ajudando nas aflições, dando conselhos. Mas aí vocês vão perguntar, Luzia, dá licença, mas cadê ele que eu não estou vendo? Cadê ele? Como é que eu vou conseguir perceber ele? Através das intuições que nós temos. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem os 2 lados de intuição. A intuição de um lado negativo e a intuição do lado positivo. A gente tem que saber bem definir. Aí você fala, mas e o espírito protetor? Ele está. Para quem que eu estou dando ouvido? Na questão 492. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? E aí os espíritos explicam. Desde o nascimento até a morte. E frequentemente o segue depois da morte, na vida espírita, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas na vida do espírito. Então, para nós temos uma encarnação que dura 80, 90 anos, né, jogando bem lá para frente, né, porque, na verdade, todos nós queremos, né, uma vida encarnada que a gente possa aproveitar bastante. Esses espíritos, muitas vezes, nos acompanham, estão nos acompanhando em outras encarnações, nos acompanham nessa e talvez acompanhem numa futura encarnação. Isso é previsto, é explicado, através do Livro dos Espíritos. O espírito protetor ou anjo guardião é sempre um bom espírito mais evoluído. Trata-se de um orientador principal e superior, o espírito protetor. Sua missão é de orientar o seu protegido pela senda do bem. São elos de luz entre a criatura e o Criador. Quando eu vou fazer a minha prece, eu tenho que pedir sempre a Deus. E quem vai ser esse elo de luz que vai ligar a nossa oração a Deus? Vai ser o nosso espírito protetor. De que tipo pode ser a influência exercida pelos espíritos? Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constitui uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados e que não encontram solução racional senão no espiritismo. Sabe aquela intuição que você tem, que você fala assim, eu vou por aqui.
De repente veio uma intuição, você fala assim, não, é melhor ir pelo outro lado. Esse tipo de intuição que faz você mudar o caminho é, muitas vezes, essa influência exercida pelos espíritos protetores. Sabe aquela situação em que a pessoa não embarcou no voo, não entrou, não, se atrasou por algum motivo e aconteceu um acidente lá na frente que ela poderia ter sido envolvida? Tudo isso são intuições, são acontecimentos que não existe uma explicação, mas que o Espiritismo explica através da interferência dos espíritos protetores. Não são seres privilegiados, eles não são seres privilegiados. Não são criados puros e perfeitos, eles são como nós, criados simples e ignorantes. Eles percorrem a rota do progresso. São fiéis às leis divinas. E cada tutelado recebe conforme a sua necessidade e merecimento. Então, eu preciso que o meu espírito protetor ele tenha uma afinidade comigo e ele saiba tudo aquilo que, na verdade, dentro do meu planejamento, das provas e expiações, eu vou precisar seguir. Então, e essa dificuldade que ele já sabe que eu vou ter, ele já veio preparado para me auxiliar e orientar. Respeitam o livre-arbítrio, ele jamais vai colocar a sua vontade à frente da nossa. Aliás, ele não tem esse poder. Na verdade, o livre-arbítrio é meu. Não impõem, não oprimem, não fazem por nós o trabalho que nos compete fazer. São imparciais, não concedem privilégios. Mas eu vou pedir para o espírito protetor me dar uma força naquela prova que eu não estudei, mas eu vou ver se ele me ajuda. Desculpa, mas não vai rolar. Ele não vai fazer a prova por você. Ele pode te ajudar a você ficar tranquilo para resolver aquela prova, ele pode te ajudar a te dar tranquilidade para você fazer uma entrevista no trabalho, mas ele não vai usar a sabedoria que ele tem colocando as palavras na sua boca. Não vai fazer isso, ele vai te orientar. Não nos socorrem nas horas de perigo, isso sim. Por mais que ame seus tutelados, não atendem aos nossos caprichos. Não vai fazer. Eles são nossos parceiros, são amigos, são, mas eles não vão passar a mão na sua cabeça. Eles são como pais. Lembra logo no começo? Qual é a influência? A influência é como pai, sim. O pai vai fazer pelo filho? Não deve, né? Deve orientar, deve educar. E não fazer por ele, porque se você faz por ele, você está criando uma pessoa acomodada, preguiçosa, e não é esse o intuito. Não interferem nas provas e expiações. Ele já sabe, porque ele já participou do nosso processo de planejamento, ele já sabe o que a gente vai passar. Então, ele vai nos ajudar, mas não interferir. São os amigos mais seguros e devotados. Na questão 493, a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Então, ou seja, será que o espírito protetor foi mandado por alguém e falou assim, olha, é o seguinte, você vai ter que ficar lá, vai aturar a Luzia durante essa encarnação, eu sei que ela é chata, eu sei que ela é preguiçosa, mas é o que tem para hoje, é para você mesmo, você merece a Luzia. Será que é obrigação? Será que vai ser? É desse jeito que funciona? Então, vamos lá. O espírito fica obrigada a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Então, veja só, ele é convidado e ele aceita. É lógico que, muitas vezes, acredito eu, né, tentando pensar como espírito protetor, que se me oferecerem um trabalho em que vai me ajudar no meu processo evolutivo, eu vou recusar? Não, eu vou aceitar. Eu vou aceitar porque é uma dificuldade, vai ser um empenho que eu vou ter durante toda essa jornada e que vai me auxiliar. Então, eu vou aceitar. Então, na verdade, eles são convidados a aceitar. E aí, aceitando, cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhes sejam simpáticos. Então, lógico que dentro do planejamento vai ter que ter uma afinidade,
Porque lembra que eles não são seres angelicais, então eles não têm aquele perdão tipo 10, eles não têm a paciência tipo 10, ainda não têm, eles estão ainda desenvolvendo. Por isso que eles precisam passar por esse trabalho de espírito protetor, justamente para poder desenvolver. Agora, é lógico que existe um facilitador. Qual é o facilitador? Que sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever. Na questão 493, ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Então, será que esse espírito protetor vai ser exclusivo meu? Eu tenho um espírito protetor de devoção e que ele vai ficar ali do lado o tempo todo? Não, mas o faz de maneira mais geral. Então, o objetivo dele é nos acompanhar, mas ele tem outras tarefas. Lembra que ele está evoluindo também? O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda? Acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas, nesse caso, são substituídos. Então, ou seja, ele tem o trabalho, a missão do espírito protetor é nos acompanhar. Só que dentro da jornada dele, apareceu uma outra missão que é preciso que ele vá para essa, ele precisa passar por essa. E aí eu vou ficar descoberta? Não, vai ter um outro espírito que vai substituir ele naquele momento. Olha só a providência divina que não nos abandona, ela não nos abandona nunca. O espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Que será, hein? Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Então, a gente está sempre em conexão com o plano espiritual, com o espírito protetor e com os espíritos inferiores. Para quem eu estou dando ouvido? Para o espírito inferior? Então, o espírito protetor, por mais que ele se esforce, ele não está conseguindo. Então, ele se afasta, espera um pouquinho, vê o que vai acontecer, porque lembra do livre-arbítrio? Aqui, o fato de eu estar sob a influência do espírito inferior é o meu livre-arbítrio entrando em ação. E lembra que o espírito protetor ele não interfere no nosso livre-arbítrio? Então, a escolha é minha. Mas não abandona completamente e sempre se faz ouvir. Ele fica uns 2 passos atrás e espera ver o que vai acompanhar, o que vai acontecer. Se a situação permitir que o encarnado faça uma prece, comece a perceber aonde que ele está pisando, que ele está indo por um caminho que não é legal, aí o espírito se aproxima, volta a intuir e você volta a ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos. Então, se eu estou afastando a minha proteção, é porque eu estou fazendo escolhas erradas. Ele volta logo que chamado. E aí, pessoal, alguma dúvida? Eu tenho, Luzia, a Michele. Você está me ouvindo Pode falar. bem? O espírito protetor, ele é um espírito, assim, como que eu falo, conhecido. Por exemplo, alguém que já cuidou de mim, por exemplo, no passado, ou não necessariamente? Pode ser. Ele pode ser, sim. A gente vai falar mais à frente. Lembra que tem aquelas 3 categorias? Os protetores, os simpáticos e os familiares? Ele entra nesse dos familiares. Mas a gente imagina, por exemplo, eu acredito que você está imaginando que o espírito protetor seja um familiar que você conhece. Mas não esquece que você é alguém conhecido. Tá. Mas não pode ter necessariamente tido uma relação familiar. Exato. Essa era uma dúvida que eu tinha, e a outra dúvida é assim, o espírito protetor, a gente
tenha infinitas encarnações aí até a gente atingir um certo grau de evolução, né? O espírito protetor, ele é um espírito que em algum momento ele vai reencarnar de novo, é isso, né? Se ele está num processo evolutivo, pode ser que sim, pode ser que ele consiga, pode ser que ele necessite reencarnar novamente. Entendi. Porque como ele está também aprendendo, nos acompanhando, ele provavelmente vai seguir ainda na jornada. Entendi. Tá bom, obrigada. Nada. Então, por isso que eu fiquei com a dúvida daquela pergunta lá sua, se ele era mais evoluído que a gente, por isso, porque às vezes eu acho, assim, a hora que é um espírito próximo da gente, é um espírito, tem situações que é um amigo, né, de outra encarnação, assim, uma pessoa que fala, não, vai lá encarnar, eu vou ficar aqui te ajudando na encarnação. Então, por isso que eu fiquei em dúvida se era sim ou não. Eu coloquei sim, mas na dúvida, porque ele não é tão evoluído também, né? Então, não. Ele não é, a gente não pode falar que ele é um espírito puro, ele não é. Ele está no caminho, assim como nós, né? Então, como a gente tem o espírito protetor e os auxiliares desse espírito protetor, pode ser que esse espírito protetor, que é o responsável, vamos dizer que é o gerente da nossa encarnação, ele seja mais evoluído do que os outros que estão assessorando, que seriam os familiares e os simpáticos, tá? Esse, talvez, o chefe, né, o que organiza, o que nos auxilia, esteja mais próximo de uma encarnação mais elevada, ele seja mais evoluído, tá? Do que esses outros, né? Pela escala hierárquica, né, que eles têm, né? Então, mas eu acho também que como a gente a gente necessita encarnar para a gente poder evoluir, então eles continuam reencarnando. Isso vai ter, mais à frente, vai aparecer nos slides a explicação do Kardec, perguntando para os espíritos sobre essa questão da encarnação deles também. tá bom, então. Mas agora eu entendi. Os familiares seria tipo os auxiliares, né? Isso. Entendi. Tá bom, obrigada, Lúcia. Nada. Minha internet caiu, minha net caiu, eu estou no celular, porque eu fico sem câmera, porque para não gastar tantos dados. Ok. O bate-papo não tem nada, né? Tem? Não, está tranquilo. Então, vamos lá. No livro dos médiuns, no item 1, no capítulo 1, item 2, diz o seguinte: os espíritos protetores são os mensageiros de Deus, encarregados de seus desígnios em todo o universo, que se sentem ditosos com o desempenho dessas missões gloriosas. Então, imagina só, quando a gente descobre que a gente vai ser mãe, a gente fica exultante, né? Nossa, olha, eu vou ser mãe, vou ser responsável, eu vou acompanhar, eu vou educar. Imagina um espírito que foi convidado a nos acompanhar no nosso processo evolutivo. Nós somos crianças no processo evolutivo para poder aprender, para poder nos orientar. Então, eles ficam muito felizes em poder participar dessas missões, que é uma missão, o espírito protetor nos acompanhar. Maneira de agir dos espíritos protetores é igual ou diferente em relação aos pais encarnados? É diferente. A participação do espírito protetor é sempre velada, à distância. Eles inspiram, ao contrário dos pais, né? Que ficam ali em cima até o sujeito fazer certo, né? A gente já tem uma formação, eles ficam só nos intuindo, nos orientando, através das orações, porque eles também oram por nós, e principalmente através do pensamento, que é através da inspiração. Eles consolam, eles sustentam,
eles aconselham, eles deixam a decisão por nossa conta, nosso livre-arbítrio. Muitas vezes, eles nos proporcionam, para nos consolar, uma pessoa que nos é muito querida, se aproximar naquele momento para poder nos auxiliar naquele momento de depressão, naquele momento de aflição. Então, eles também auxiliam dessa maneira. E a nossa responsabilidade. Então, ele não interfere no nosso livre-arbítrio e nem nas nossas responsabilidades. Na questão 497, o espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que o quisesse mal? Então, se ele está me protegendo e ele está percebendo que está vindo um espírito que está querendo me prejudicar, ele vai me ajudar, será que não? Existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o protegido quiser, dará toda a força a seu bom espírito. Para quem é que eu vou dar ouvido? Eu já sei qual é o caminho que eu tenho que fazer. Eu já sei o que é certo e o que é errado. Então, eu estou ali, né? Lembra aquele desenhozinho do anjinho bom e do anjinho mau? Do anjinho e do diabinho, naqueles desenhos infantis? É por aí, gente, é exatamente. As intuições, elas vão receber, elas vão vir de todos os lados. Para quem eu vou dar ouvido? Para quem eu vou dar ouvido quando alguém me corta na frente do trânsito? Eu vou xingar ou eu vou falar assim, bom, deixa o cara ir lá na frente, Deus que o acompanhe, ou eu vou abaixar o ouvido e vou soltar um palavrão? Para quem eu estou sentindo a influência? Para quem eu estou dando ouvido? Numa chamada do chefe, o chefe está lá pisando no teu pé a semana toda. Você está querendo já que o chefe mude de planeta. Está com vontade de dar uma resposta agressiva. Mas aí, em contraponto, você fala, não, calma. Vem uma sensação, calma, respira, reza, toma um copo d'água. Para quem você vai dar ouvido? O ouvido é seu. Esse talvez encontre em algum lugar uma boa vontade a ser ajudada e a aproveita, esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. Então, se você dá ouvido àquela má influência, ele se afasta, porque ele não vai interferir no teu livre-arbítrio. Mas quando você percebe e você volta e fala, meu Deus, me ajuda, ele está do teu lado e volta a te ajudar. 498. Quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida, é por impotência para enfrentar os espíritos maléficos? Será que ele ficou impotente? Ou será que ele falou assim, não, deixa para lá, vamos deixar ele ir para o caminho dele, vamos ver o que acontece? Não é por impotência, ele tem como agir diferente, mas ele não vai agir, porque ele vai deixar a nossa responsabilidade, as nossas decisões, ele não interfere. Mas porque ele não quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e instruído, e ele o assiste com os seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere. Lembra uma frase que a gente aprende? Se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor? Aí. O amor está do lado, só que a gente, às vezes, não percebe. Então, para que caminho eu vou? O amor está sempre do lado, eu tenho que focar nisso. Mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Não é senão a fraqueza, o desleixo ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. É a nossa correria do dia a dia, é a nossa depressão, é o nosso orgulho, é a nossa impaciência que faz com que a gente baixe as nossas vibrações e que eles se aproveitem disso. Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhes opordes resistência. Se eu pôr resistência à má influência, ela não chega. Ela não chega porque eu não permito. E eu tenho que saber que eu estou no total controle da minha vida, no total controle das minhas
percepções. Por que ocorrem os processos de influenciação espiritual? Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Eles exercem a influência direta. Você escuta um noticiário que traz violência, você fica perturbado. Você assiste, que nem aconteceu aí com a cantora, ficou uma avalanche daquelas notícias, aquilo vai deixando você deprimido. Então, você tem que ser sábio o suficiente para fugir desse tipo de interferência, porque essa influência ela chega tanto através das intuições, como através da sociedade. No livro Consolador, na questão 125, diz o seguinte: a proteção não surte efeito quando o tutelado está revoltado, descrente, inseguro, depressivo, não tem humildade no coração. Lógico. Qual é a minha vibração? A minha vibração está nessa linha escura aqui da foto. Eu estou nesse breu. Agora, como é que eu faço para sair? Cada um descobre os seus próprios caminhos para conseguir sair dessa depressão, dessa revolta, dessa insegurança. Mas um caminho que a gente pode começar é através da prece, é através da meditação, através de um relaxamento, usando uma boa música. Isso tudo nos auxilia a mudar as nossas vibrações. Enquanto o corpo físico descansa, o espírito recebe instruções e inspirações dos protetores espirituais. Se mesmo assim o protegido se mantém distante desses conselhos, o espírito protetor faz orações. Ou seja, ele tentou intuir, não deu certo. Ele tentou aconselhar através de uma outra pessoa, intuindo essa outra pessoa para te aconselhar, não deu certo. Aí ele espera você descansar, se desdobra, te encontra num plano espiritual e continua te orientando. Mesmo assim, você ainda não consegue ouvir. Aí o que ele faz? Ele faz oração. Ele reza por você. Na 499, o espírito está constantemente com o protegido? Não existe alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao protegido. Então, você está de boa, você está equilibrado, você está de bem, tranquilo, trabalhando, focado, uma vibração positiva, ele vai seguir o caminho dele, ele vai fazer outras missões. Lembra que ele tem outras missões? Então, se você está bem, ele vai sair, mas lembra que ele vai deixar um substituto, mas ele vai trilhar outros caminhos. Ele vai aprender, porque ele continua aprendendo. No 500, chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? Será que vai chegar uma hora que a gente fala assim, ó, você está dispensado? Sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo, como chega o momento em que o estudante não mais precisa de mestre. Mas isso não acontece na Terra. Então, pessoal, vamos ficar tranquilos, porque o nosso espírito protetor vai continuar ainda com a gente em muitas encarnações, porque só quando a gente mudar de planeta, evoluindo na hierarquia dos planetas, aí pode ser que lá naqueles mundos felizes já não tenha mais o espírito protetor, já estejamos numa condição de controle total, de pensamentos bons e elevados, que a gente não vai precisar mais deles. No 501. Mas pode ser que quando a gente estiver lá, em cima, nos planetas felizes e evoluídos, a gente vai receber a missão de vir aqui ajudar alguém. Olha que legal que vai ser. Na 501, por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva? O que será que Kardec queria falar aqui?
O que vocês acham? Que ele queria que os espíritos explicassem o quê? Né? Porque a ação dos espíritos na nossa vida é oculta. Será que ele queria que os espíritos se apresentassem como espíritos protetores, né? Que a gente tivesse a visão mediúnica desses espíritos protetores? Será que quando ele perguntou aqui, ó, não fazem de maneira ostensiva, queria que o espírito protetor chacoalhasse, a gente faz o caminho certo? Será que seria essa a explicação? Vamos ver. Se contássemos com o seu apoio, não agiríamos por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Então, ele tem que ser sutil, tem que, através dos nossos pensamentos, das nossas intuições, dos nossos consolos que a gente recebe através das outras pessoas, para a gente poder decidir o caminho, senão a gente não progride. Não adianta ter aquele pai que é super protetor, que vai proteger de todas as situações, onde, quando essa criança ela vira um adulto, ela é um adulto inseguro, um adulto depressivo, é um adulto que não consegue se colocar em ambiente social nem no trabalho. Para que ele possa adiantar-se, necessita de experiência, e, em geral, é preciso que adquire a sua custa. Eu preciso passar pelas minhas situações de provas e expiações para poder evoluir. É necessário que exercite as suas forças sem o que seria como uma criança, a quem não deixam andar sozinha. Eu preciso passar pela situação. Logicamente, vou ter amparo? Vou ter intuição? Vou ter o consolo? Sim, mas a força de trabalho é minha. 502. O espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho, experimenta com isso algum bem para si mesmo? É um mérito que lhe será levado em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja para a sua felicidade. Olha aqui ele, então o Espírito explica que ele está evoluindo, viu, Eni? Olha aqui, no Livro dos Espíritos respondendo, está passando pelo processo de aprimoramento. Ele vai se adiantar com o sucesso da sua orientação, do seu conselho, da sua inspiração. Ele se sente feliz quando vê os seus cuidados coroados de sucesso. É para ele um triunfo, como um preceptor triunfa com os sucessos de seus discípulos. Na 514. Os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? Vamos agora desmembrar. Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é, antes de tudo, o amigo da casa. Os espíritos familiares são orientadores secundários. Então, espírito protetor, espírito familiar. São menos evoluídos, mas igualmente querem nosso bem. Então, tanto como os espíritos protetores, como os espíritos familiares, eles têm que ter um elo de simpatia conosco. O espírito protetor está mais evoluído, o espírito familiar é o estagiário, né, que ele está estagiando, que ele está recebendo as orientações do espírito protetor nessa questão também. Podem ser espíritos de nossos parentes, viu, André? Olha aqui. Familiares ou amigos. Seu poder é limitado. Então, se o espírito protetor já tem um poder limitado, porque nós temos o nosso livre-arbítrio e nós temos as nossas provas e expiações para passar, o familiar é mais limitado ainda. Sua missão é mais ou menos temporária junto ao protegido. Então, ou seja, pode ser que ele fique só um período e depois ele se afasta e vai passar pela sua evolução. Ocupam-se com particularidades da vida íntima do protegido e só atuam por ordem ou permissão dos espíritos protetores. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Vamos dizer que aquele espírito
que tá passando por uma situação que tem uma conotação mais familiar. Então, é uma expiação ou uma prova que ele vai passar com uma conotação mais familiar. Esse espírito familiar, ele vai ter mais uma particularidade, mais uma afinidade por ser um espírito que já participou da família, por ter sido, em outra encarnação, pertencente ao núcleo familiar. Então, ele vai ter uma afinidade, vai conseguir chegar mais próximo de nós por essa questão de afinidade. Nessa hipótese, o espírito familiar, por ter mais intimidade e vínculos sentimentais, é aceito como colaborador, que ele vai conseguir achar um caminho mais próximo de nós, de modo a auxiliar na solução do problema. Conseguiram entender essa relação do familiar e a diferença de um para outro? Luzia, deixa eu ver se eu entendi certo. O protetor é tipo o imediato, assim, né? O que está com a gente sempre. E o familiar é o que na ausência do protetor, ou mesmo no dia a dia, também estaria nos apoiando na nossa evolução, é isso? Isso. Ele pode ficar presente quando o protetor não puder ficar, ou ele pode, junto com o protetor, nos auxiliar numa questão onde necessita que essa afinidade, por ter sido conquistada em outra encarnação, que às vezes o espírito protetor ele não participou de outras encarnações encarnado, né? Então, ou seja, o espírito protetor não foi um espírito familiar nosso. Então, ele vai pedir para esse espírito familiar se aproximar de nós para conseguir ter uma afinidade mais próxima e talvez a intuição dele eu consiga perceber mais. Entende? É essa proximidade que vai facilitar naquelas questões de uma dificuldade maior. Entendi. Tá bom, obrigada. Aqui no bate-papo está ok, Lu, ninguém fez pergunta. Então, deixa eu ver aqui, só mandaram aqui, não sei quem é. Ah, não, já foi. Vamos lá. A influência exercida pelos espíritos pode alterar o que foi determinado no planejamento reencarnatório? Então, será que eles podem fazer alguma mudança nesse planejamento? As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Então, ou seja, eles nos auxiliam no que já está determinado. Eles vão poder manipular para facilitar, para poder... Ah, não, vamos deixar essa para a próxima encarnação. Não, eles não têm esse poder. Os maus nos impelem para o mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e nos identificar com eles. Então, é a influência que eles exercem sobre nós. Podem ser bons ou maus. Agora vamos falar sobre os espíritos simpáticos. Os espíritos simpáticos, eles podem ser bons ou maus conforme a natureza íntima. Ligam-se a nós pela afinidade de gestos, tendências, inclinações pessoais. Então, eles podem ser bons ou maus, podem estar mais evoluídos ou menos evoluídos. Eles vão se aproximar de nós se nós permitirmos. Duração dessa relação, enquanto persistir o mesmo desejo. Então, vamos dizer que eu esteja passando por um problema muito raivoso, eu estou irada, Qual é o espírito que vai simpatizar comigo? É o que está na mesma vibe, é o que está na mesma sintonia. E ele vai ficar comigo. Agora, se eu consigo me equilibrar, ele não vai ter mais afinidade, ele vai se afastar. O mau gênio, que seria o espírito simpático do mal, é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Então, ele vai se aproximar e vai ficar se aproveitando das nossas faltas, dos nossos vícios e das nossas imperfeições. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão.
Então, ele não tem um espírito que está direcionando ele. Ele é um espírito mau que ele não faz nada por missão, ele vai, de acordo com as vibrações, ele vai se aproximando de você e vai se alimentando das suas energias, né? Mas nada é missão. Agora, nesse caso aqui, também pode ser um desafeto, pode ser um outro espírito que você teve um problema que ele se aproximou de você. Mas a gente não pode esquecer que eles só se aproximam quando nós permitirmos. A tenacidade de sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a vez ou de lhe cerrar os ouvidos. Então, ou eu escuto ou eu não escuto, simples assim. Na questão 516, nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar-se para nos acompanharem na vida de maneira mais direta? Olha a pergunta da Andréia aqui sendo respondida pelos espíritos. Então, vamos ver. Isso acontece algumas vezes, mas, frequentemente, também, eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Então, pode ser que o nosso bom, que a gente já teve muita afinidade, possa reencarnar? Pode. Mas será que vai ser bom para ele ficar conosco, que já tem uma simpatia, que já sabe mais ou menos qual é a missão que vai seguir? Será que vai ser bom para ele, que está evoluindo também? Então, aí os espíritos explicam. Pode ser que não, pode ser que deixe um outro ocupar aquele lugar. E o mau espírito, sempre que a gente permita. Ele vai encarnar? Vai, porque ele tem que fazer o resgate, porque a situação não foi estabelecida, não foi acertada. Então, ele vai voltar e vai tentar se aproximar de nós nesse processo evolutivo. Agora, sempre que a gente conseguir se melhorar, aquilo que eu cometi de erro hoje não vai... aquilo que eu cometi de erro ontem, e hoje eu já estou fazendo os meus acertos, ele não vai conseguir se identificar. Ele não vai, mesmo que ele esteja tentando se aproximar para poder me prejudicar, ele vai ver que eu não sou igual, né? Eu consegui me modificar. Então, aí ele vai se afastar. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Será que a gente tem um espírito que protege toda a nossa família? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma mesma família que vivem juntos e são unidos por afeição, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Então, é por afeto, né? Não é por discriminação, é por afeto, é sempre pelo amor. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm os seus espíritos protetores especiais? Aí, quando eu li essa questão, eu me lembrei dos protetores, né, das cidades, né? Quase toda cidade do Brasil tem um protetor, né, que seria um santo, né? No Rio de Janeiro é São Jorge. Então, vamos ver. Sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. Então, olha só, a coisa está ficando melhor, porque veja só, eu tenho um espírito protetor, que ele está me acompanhando desde o processo encarnatório. Aí o espírito protetor tem o espírito auxiliar, que é o familiar. E, às vezes, tem o simpático também, que é o bom, que também está ajudando. Aí eu tenho o espírito que também tem o espírito protetor da minha família. E, além disso, eu tenho um outro espírito que é do coletivo, que também vai proteger aquela coletividade. Então, nós não estamos desamparados de jeito nenhum. Alguns espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam?
a espíritos especiais e que assistem aos que os invocam, quando os julgam dignos. Mas que quereis que eles façam com os que creem ser o que não são? Então, aí me veio, para eu poder explicar, aquelas intuições, né? São os artistas que eles recebem a música através da intuição, recebem a arte através da intuição. Como é que funciona isso? Essa intuição não é através do pensamento? E o pensamento não é inspirado pelos espíritos protetores? Aí vocês vão falar assim, não, mas então quer dizer que eu não tenho talento nenhum? Sim, você tem, mas você é potencializado pela a espiritualidade, que também vem te auxiliar. E muitas vezes você tem essa potencialidade exaltada, porque você já, durante o seu processo encarnatório, você já desenvolveu essa capacidade, só que ela está dormente. E, através da intuição, através dos espíritos protetores, ela deslancha. Ele dá um empurrão nessa capacidade que já é nossa. E aí, através da inspiração, através da intuição, as coisas começam a se aflorar. Eles não podem ver os cegos nem ouvir os surdos. Se a pessoa está achando, não, mas eu sou o melhor, olha o orgulho falando, olha a vaidade. E aí eles se afastam, porque eles não ficam próximos quando você está com a baixa vibração, indo para um outro lado que não é o seu melhor. Os antigos haviam feito desses espíritos divindades especiais. As musas eram a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como designavam pelos nomes de lares e parentes os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países, têm também seus patronos ou protetores, que são os espíritos superiores, mas sobre outros nomes. Então, a gente está sempre sendo auxiliado, intuído por esses espíritos protetores, seja nas artes, seja na administração, seja no meio ambiente, seja na ciência, seja na música, seja no que for. Como eles sempre nos auxiliam no nosso processo evolutivo, a evolução tem que ser total, inclusive do planeta todo. Cada homem tendo seus espíritos simpáticos, disso resulta que em todas as coletividades, a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos. E os espíritos estranhos são para elas atraídos pela identidade de gostos e de pensamentos. Em uma palavra, que essas aglomerações, tão bem como os indivíduos, são mais ou menos bem envolvidas, assistidas e influenciadas segundo a natureza dos pensamentos da multidão. Isso quer dizer o seguinte, que o que acontece individualmente acontece coletivamente. Então, essa influenciação dos bons espíritos, dos espíritos simpáticos, protetores e familiares, vai funcionar da mesma maneira na multidão. Então, se a multidão que se juntou está toda na mesma vibração de violência, de desequilíbrio, o que vai se aproximar de lá? E se está diferente, o que vai se aproximar de lá? Como pode um espírito induzir alguém a praticar atos que lhe prejudiquem ou que prejudiquem o próximo? Será que eles têm essa capacidade de induzir? A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Então, se eu vou aceitar essa influência, a influência não vai ser superior à minha vontade de tomar decisão. Eu posso estar sendo influenciado? Posso. A que ponto eu vou deixar essa influência me conduzir para tomar minha decisão? É o meu livre-arbítrio, é a minha responsabilidade. Alguma dúvida? Aqui no chat está tranquilo, Lu.
Então, vamos lá. Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos através da voz da consciência. Às vezes, quando a gente está muito agitado, a gente não consegue escutar esses conselhos, essas intuições. Então, é preciso que a gente, às vezes, respire, se acalme, vá para um lugar silencioso, fique lendo, faça uma meditação para a gente poder se conectar. Eu fiz um resuminho agora no final, antes do conto, para a gente poder passar, para fixar bem essas explicações. Então, dessas explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, podemos deduzir o seguinte, que o espírito protetor, ou anjo da guarda, ou bom gênio, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. É sempre de uma natureza superior à do protegido. Então, ele está acima de nós, na questão evolutiva. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis. Isso quer dizer que talvez ele não fique o tempo todo na encarnação, com o fim de ajudá-los na medida de seu poder, frequentemente bastante limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados, e mesmo levianos. Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima, e só agem por ordem ou permissão dos espíritos protetores. Então, como eles estão mais próximos de nós a nível de imperfeição, eles podem cair no erro, mas como eles são sempre orientados pelo espírito protetor, eles sabem que eles só vão poder tomar uma atitude mediante autorização. Os espíritos simpáticos são os que, atraídos a nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto no bem como no mal. Então, os espíritos simpáticos podem ser positivos ou negativos de acordo com o meu estado de espírito. Eles vão se aproximar de acordo com o meu momento. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. Então, ele só vai ficar enquanto tiver naquela mesma vibração. Ele se afasta quando a vibração já não é a mesma. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem com o fim de desviar do bem, mas age pelo seu próprio impulso e não em virtude de uma missão. Então, ele pode vir com essa missão de nos perturbar, né? Mas essa missão pode ser quebrada se ele não conseguir se ligar a mim por causa da minha evolução. E aí, muitas vezes, a gente mesmo, sem poder perceber, auxilia esse espírito imperfeito, que fomos nós no passado, não esqueçamos, que nós somos espíritos que fizemos mal em outros momentos, mas que agora estamos tentando trilhar o caminho do bem, e que com a nossa modificação espiritual, auxiliamos eles que estão próximos de nós, tentando nos perturbar, mas com a nossa mudança de comportamento, muitas vezes podemos auxiliá-lo na sua mudança também. Sua tenacidade está na razão do acesso mais fácil ou mais difícil que encontre. O homem é sempre livre de ouvir a sua voz ou de repeli-la. Beleza? Então tá. Então vamos para a historinha. O nome do conto é A Razão da Dor. É do livro Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, 31, desse livro. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir,
a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido de noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, hora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas, de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conto, salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentavam os pecadores. O amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com paternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe o entusiasmo santo, rumo à vida superior, e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado endurecido, por excesso de regalias, se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se, então, precioso colaborador do Pai na criação. Eu vou interromper o compartilhamento, aí a gente pode conversar. Aí termina com uma frase de Jesus no Evangelho de João: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, pela historinha, a gente consegue entender que o espírito protetor não é uma mãe que faz tudo, né? Ele tem que deixar a orientação, as dificuldades surgirem para a gente poder fazer as nossas escolhas. Ele vai estar sempre
nos intuindo, nos encaminhando, mas a decisão é sempre nossa, né? Então, não sei se, eu acho que no final deu para vocês entenderem bem, né, as diferenças entre os espíritos protetores, familiares e simpáticos, essa hierarquia, né? E o mais importante é a gente não esquecer de agradecer, porque ele está sempre ali, né? É isso que eu ia falar. A gente sempre tem que agradecer, né, nas nossas orações, a presença dele nas nossas vidas, né? Sim. Eles estão ali a todos os momentos cuidando da gente, desviando a gente do mau caminho, levando a gente para o caminho do bem, mostrando o que é o certo e o errado, com certos limites, mas eles chegam até nós e mostram o que é o certo e o que é errado, né? E às vezes a gente esquece deles. De poder A gente agradecer, se revolta, né? Não que eles a gente esperem se isso. revolta, eles não esperam. Eles não estão querendo que a gente agradeça, né? Mas é importante que a gente tenha essa conexão, né? Então, é importante que a gente sinta a presença, né? Que a gente acredite que eles estão próximos de nós para nos auxiliar, né? E aí, naquela situação difícil que a gente tem durante a vida da gente, é importante que a gente saiba pedir ajuda. Se a gente sabe que ele não vai facilitar, ele não vai resolver para nós, mas ele vai estar ali do lado, às vezes para intuir um caminho. Então, é importante que eu me sinta conectado com ele, para ele poder fazer o trabalho dele, que é nos orientar. Mas se eu não abro a porta, se eu não deixo ele entrar, ele vai ficar lá, né? Esperando a oportunidade. Essa porta sou eu que abro. Sábado estava na pista, domingo estava na pista, é festa, o chororô. Aqui a Alessandra está colocando. Sim, deu para entender bem a diferença entre os espíritos protetores e os familiares, que também nos auxiliam por algum tempo, mas com a permissão do protetor. Exato. Quem ia falar alguma coisa? E quando a gente sonha, a gente dorme, aí a gente encontra com eles e Pode ser. Eles não estão do nosso lado, assim? Sim. E aí existe uma troca, existe uma conversa, alguma coisa que quando a gente acorda e fala, nossa, será que foi assim, foi intuição? Será que... Nada te impede de conversar. Agora, você fala, oi, Tá. Tudo bem com você? Eu tô bem, Tá. Nossa, obrigada, viu, pelo dia, valeu pela proteção, né, que nada me aconteceu com os meus filhos, com a minha família. Sim. Ou seja, essa conversa você pode ter. Às vezes, é que nem o Kardec perguntou, né, naquela questão, vai ser ostensiva? Como é que vai ser essa comunicação? Ele queria que fosse assim, né? Queria que fosse, olha, eu vou escutar, eu vou ver mediunicamente, eu vou... Então, é uma coisa sutil, né? Que vai vir. Né? Eu vou relatar uma situação que eu tenho certeza que ele estava do meu lado, que foi ele que... Eu estava com os meus filhos num pronto-socorro. Eu não me lembro, faz muitos anos, os meus filhos eram pequenos, eu estava o Lucas estava no meu colo, porque era bebezinho, e o meu mais velho, era 2 anos de diferença, estava no meu colo, e o meu marido estava fazendo a ficha. E aí começou uma ventania, e aí um vento forte, um temporal assim, do nada, começou a vir, a gente estava dentro do hospital, e do nada, parece que alguém me empurrou assim, né? Eu levantei com os meus 2, eu segurei os 2, me levantei. Quando eu me levantei, a janela fechou e caiu o vidro. Ui! Aí, tinha umas pessoas do lado que elas acabaram ficando meio chamuscadas, né? Mas o vidro ia cair em cima de mim, dos meus filhos. Do nada, eu levantei, porque o vidro fechou depois. O ruído veio depois, eu levantei. Eu levantei por quê? Porque ele me empurrou. Ele falou, levanta. Ele falou, levanta, eu levantei. Então, é importante que a gente esteja aberto. Porque quando você tem filho pequeno, ou tem alguém doente na família, a gente reza muito. E aí, nesse momento, a gente está sempre conectado.
E, às vezes, num momento mais que você está deprimido, que você está chateado, você dá uma fechada. Mas é justamente agora, aí que você tem que se conectar, né? Então, eu relatei isso e tantas outras situações que a gente tem no dia a dia, você fala, nossa, que sorte! A sorte tem o nome espírito protetor. E a sorte não é sorte, é espírito protetor. Luzia, Oi? eu acho que você está falando agora, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, assim, né? Já tem bastante tempo. Eu tinha 18 anos quando eu fiz uma cirurgia e aí precisei passar a noite no hospital, né? E meu pai passou a noite comigo. E aí no hospital é aquele entra e sai, né? Do quarto, né? Você não tem paz um segundo, né? Nenhuma. E aí eu estava deitada lá no quarto e aí eu vi uma pessoa entrou no meu quarto, olhou o acesso do meu braço, que eu estava com medicamento, olhou o medicamento e injetou um medicamento no meu braço. E aí na minha cabeça, assim, passou, sei lá, meia hora, uma hora, entrou de novo uma outra enfermeira. Eu falei, mas meu Deus do céu, eu falei, de novo? Eu já tinha ficado brava já, né? Aí meu pai olhou para minha cara assim, ele falou assim, como assim de novo, Michele? Falei, pai, acabou de sair uma enfermeira aqui. Aí a moça olhou para minha cara, a enfermeira mesmo, né? Ela falou, não veio ninguém aqui, só tô eu de plantão. Aí eu falei assim, não, acabou de sair uma enfermeira assim, assim, assado. Ela olhou meu acesso, colocou medicação aqui para mim e não faz uma hora que ela saiu daqui. Aí meu pai olhou, a enfermeira olhou assim também, tipo, meu pai, ele é muito, ele não fala, mas ele fica emocionado, né, com essas coisas. Aí ele falou assim, Michele, acho que não foi uma enfermeira física que veio aqui. Você vê, E aí né? eu lembrei dessa teve situação. essa visão mediúnica, né? Às vezes até para te acalmar, né? Essa situação veio para te acalmar. Tem a paciência, está todo mundo te tratando, tem o físico e o espiritual te tratando. Isso aí aconteceu comigo também, Michele. Uma cirurgia que eu fiz, eu tomei a RAC, né? Porque eu fiz cirurgia no joelho, e eles dão aquele sonífero na gente para a gente ficar meio abalando, né? Quando acabou a cirurgia, não sei se foi a cirurgia, provavelmente foi a cirurgia espiritual. Eu acordei, levantei e fiz para o médico, acabou a cirurgia, posso ir embora? O médico foi, voltou de novo, me deitou, aí eu dormi. Só que eu lembrei, quando eu acordei, eu lembrei e falei para minha mãe, eu falei, mãe, aconteceu isso. Eu falei, Débora, pelo amor de Deus, você fez isso? Eu falei, mãe, eu tenho certeza que eu fiz. Aí ele veio me ver no dia seguinte. Aí eu cheguei para ele e falei, doutor, assim, passa. Ele falou, foi, você levantou da mesa e falou para mim, acabou, posso ir embora? Você vê. Em desdobramento, você participou, né, em desdobramento. Então, são situações assim que acontecem e a gente não consegue perceber que é essa influência, né? E que funciona dessa maneira, né? Então, Paula, pode conversar com o seu espírito protetor, bate papo com ele. Você, às vezes, pode, em desdobramento, se encontrar com ele. Na verdade, eu costumo fazer, quando eu vou rezar, eu faço um agradecimento lá, faço a minha prece do jeito que eu estou acostumada, e aí eu depois eu agradeço a ele e peço que ele me conduza em desdobramento, ou para eu trabalhar, ou para eu estudar, para que ele me conduza para um bom caminho, né? Porque às vezes você tem um dia agitado, você está tão perturbada, que aí no dia seguinte você fala, nossa, eu tive um pesadelo, mas porque a tua energia na hora de dormir não estava boa. Então, você está, como a nossa conexão é total 24 horas por dia, dormindo ou acordado, então você vai se conectar dormindo para o espírito que vai te levar, porque já estava conectado contigo antes. Então, é importante que a gente faça essa prece, se conecte com ele, para ele poder te auxiliar. Logicamente, às vezes, se você passa por um sonho um pouco mais difícil, é porque, às vezes, são encontros kármicos
que a gente tem e que precisa passar por eles, né? Mas a gente sempre pede para ele nos acompanhar, ele está sempre do nosso lado mesmo, né? Porque a gente já pediu a mão, né? Falou assim, ó, vamos lá, vamos junto. Depois você faz outra coisa, ou manda um familiar, manda um simpático, manda qualquer um, eu não quero estar sozinha. Sozinha, né? É verdade. Entendi. Sozinha a gente nunca fica, né, Lu, na realidade, né? Então, Eu Tá lembrei aí de as mais duas uma. meninas, está tudo em ordem? Mais alguma todo mundo questão? Quer falar mais alguma quietinho. coisa, Michele? Eu lembrei de mais uma situação que acho que também tem a ver, assim, eu tenho passado momentos muito ruins, assim, no trabalho, né? E de uns tempos para cá, tem cada dia, parece que você acorda, fica pior, assim, né? Você sobe um degrauzinho na complicação, parece. E aí, uns dias atrás, eu estava muito mal, assim, eu tinha vontade de chorar, assim, olhando para o computador, eu falei assim, gente, aí eu fazendo entrevista, mandando currículo, não sei o que e tal, aí um determinado dia, eu me senti assim, como em nenhum momento da minha vida eu me lembro, assim, eu não tinha força nenhuma para fazer nada do trabalho, para cuidar da minha filha, para cuidar da casa, para nada, assim. E aí eu falei assim, não, eu preciso sentar um pouco no sofá, eu preciso deitar, eu preciso respirar. Foi eu sentar no sofá, me ligou uma amigona minha, que é como se fosse uma irmã. Ela, você tá bem? Aí eu, por quê? Fiz assim, né? Aí ela, não, eu tô pensando em você direto, você não tá saindo da minha cabeça, e a gente tem uma ligação, assim, bem, bem legal, né? Aí, a hora que ela ligou, eu comecei a chorar. Não tô bem, eu tô cansada. Deu uma travada, Michele, aí. Uma oração da Mas é o Bezerra de consolo, Menezes e lembra tal. que veio o consolo? Foi. Exatamente. Ela me mandou uma oração, aí eu acessei no YouTube, uma oração bem, bem legal, que tem um canal no YouTube da equipe Bezerra de Menezes, e aí é uma oração conversando com Deus. Aí fala exatamente isso, sabe? Para quando você sentir necessidade de conversar com Deus e tal. Depois eu te mando, aí se você achar legal, depois manda no grupo. Que aí sempre quando eu fico aflita, assim, nesses dias mais difíceis, assim, ou eu venho aqui na sala, ou eu vou lá no meu quarto, faço uma oração, eu falei, não, força. Força e vamos, né? Mas foi bem legal isso. Agora que você falou de uma amiga, Michele, eu lembrei de uma passagem, vou contar rapidinho. No início do ano, passei numa ginecologista, e aí apareceu um nódulo, um cisto no ovário, e aí a ginecologista deu a entender que era um câncer, né? E um cisto ovulatório, assim, de menstruação comum, né, nas mulheres, mas ela de certeza era câncer, você precisa passar num especialista, passa no meu filho, ele é PhD, tal. E a hora que eu saí do consultório, assim, entrei no carro, mas eu chorava, eu tremia, eu falava, gente, eu tenho 2 filhos pequenos, como isso agora? Nossa, não acreditava. Na hora me ligou uma amiga, e, ai, Paulinha, como é que você tá? Tudo bem? E eu chorando, ela falou, peraí, me dá 1 minuto. Ela me ligou em seguida, pode passar no meu ginecologista, ele vai te atender agora. Eu cheguei lá, ele nem olhou o exame, ele falou, Paula, não é nada. Assim, sem olhar exame nenhum, você não tem característica, não tem, falou um monte de coisa. Ele falou, deixa eu ver. Olhou e falou assim, é um cisto ovulatório, mas é incrível como a sintonia, né? E parece que liga uma pessoa para te direcionar para o que você precisa, para te ajudar, para te orientar num momento extremamente delicado que a gente passa, assim, que o médico, tem médico que às vezes não tem muito tato, assim, ele acaba assustando de um jeito, sem... Então, é a sintonia e é alguém que você precisa naquele momento, assim, né? Impressionante. Eu passei exatamente pela mesma coisa, Paula, também no começo do ano, fui na ginecologista, a mesma coisa. Não, é um tumor, é isso, é aquilo. Eu falei, pronto, minha filha só tem a mim, o negócio complicou, né? Aí eu fui, na verdade eu tive que fazer mesmo a cirurgia, mas não deixava de ser um tumor, mas não era nada maligno. Tá esperando biópsia ainda, essas coisas, mas não é nada como foi pintado, assim, no começo do ano, né? Mas eu também falei, ai, meu Deus, não, minha filha, o que eu vou fazer?
É incrível, mas É. graças a Deus. Legal, né? A gente quando consegue perceber, né? Essa conexão, né? E aí a gente também só tem que agradecer, né? Exatamente. Eu estava um dia no ônibus, estava me preparando para descer, e o cara acelerou um pouco antes de parar perto do ponto. Aí eu tive um impulso de ir, aí de repente eu estaquei. A pessoa que estava atrás de mim até deu uma trombada, assim, quer dizer, encostou em mim, assim. Aí, naquele instante, passaram 2 ciclistas, assim, a toda na calçada. Se eu tivesse descido, tinha morrido na hora. Um atrás do outro. Foi a experiência mais perto da morte que eu já passei, com 2 ciclistas. São essas pequenas ações que na verdade, não vai depender do nosso livre-arbítrio, né? Porque, na verdade, são situações onde não é a minha escolha, são perigos que estão ao nosso redor, que a gente não vai poder ter controle, mas que ele pode. Nisso ele pode agir. Dessa maneira ele pode agir, né? Tirando a gente daquela casualidade, né? Porque nada acontece por acaso. Então, essas situações acontecem também para nos mostrar, são pequenas situações que surgem para mostrar que eles estão presentes, né? Nos livrando dessas situações perigosas, né? Que poderiam ocorrer, mas que a gente está protegido, né? Agora, logicamente, a Gessi foi salva, a Paula e a Michele conseguiram esse amparo porque estão conectadas, porque se você está longe, ele não vai conseguir chegar para ajudar. E aí, depois que você se afasta, você fala, eu não tenho sorte. Não é que você não está, você não está conectado com o que você precisa estar. Né? Por isso que a gente fala muito da vibração, né? Que é importante a gente manter a nossa vibração sempre de uma maneira positiva. Logicamente que a Michele está passando por uma dificuldade no emprego, não dá para manter a vibração lá em cima, mas dá para você ter o controle. Né? Você fala assim, olha, é a questão do meu emprego. O meu emprego é uma parte da minha vida, ela não é toda a minha vida. É uma parte. Eu tenho a minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho minha casa, eu tenho... Ou seja, é só uma parte. E aí eu vou te falar uma coisa que eu falava para os meus filhos quando eles estavam passando por dificuldades com os patrões, reza por eles. Vou rezar, pai, reza por eles. Chama o anjo guardião deles, que deve estar afastado. E haja reza, viu? Né? Você fala assim, olha, eu sei que está sendo difícil para mim, mas eu sei que ele pode ser melhor do que ele está sendo agora, né? Ou se isso eu tenho que passar, me dê força, paciência, resignação, né? É isso que eu tenho pensado, assim. Tem que passar, né? Aquilo que eu falei na harmonização da fé. Exatamente. Da nossa fé. Eu passei, eu estava num processo de seletivo mesmo, e fui para o final, todo mundo, sabe, daquela expectativa já era praticamente certo e tal, e aí no final eu recebi um WhatsApp que não deu certo naquele momento. Nossa, aí eu fiquei arrasada, assim, nossa, não, era tudo que eu não queria, assim. Mas aí isso eu fiquei também bem para baixo, assim. Aí, quando chegou um determinado momento, eu peguei e falei assim, se não deu certo agora, é porque acho que alguma coisa melhor está sendo preparada para mim. Exato. E nesse momento, eu preciso estar onde eu estou e entender alguma coisa e passar por isso. Exato. Aí, quando me deu esse clique, assim, sabe, aí, na hora, parece que mudou tudo. Pegou toda aquela energia que estava ruim, porque eu não tinha vontade de nada, e deu aquela girada, assim, e foi, assim, sabe? Aí eu melhorei. Dormi melhor essa noite, né? Esse clique que você falou, não é clique, é espírito protetor. Sim. Eu estou me acostumando com os termos ainda.
Você Coitado, né? aceitou, O nome né? dele é Sorte, clique, o nome dele não, é Clique. O meu agora chama ele de clique. Foi intuição, é tudo. A gente chama tudo, É. todos os nomes a gente coloca. Mas ele não se incomoda, não. Pode ir chamando do jeito que for. O problema é estar junto. Gente, vamos encerrar, que senão os espíritos vão falar, pô, gente, eu tenho outra coisa para fazer, é para eu ir para outro trabalho, nós estamos aqui. Então, vamos fazer a nossa prece. Dá só para falar rapidinho, Lu, para a gente dar uma relembrada? Não, é melhor deixar para a próxima aula. São 10 para as 8 já, é. Então tá bom, então. Tá bom, aí no Então, começo... Aí a gente fala logo no começo, eu então. diminuo a minha harmonização e a gente coloca. Não, tá? tranquilo. Tá bom, então. Beleza, então vamos lá. Vamos continuando com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, agradecendo sempre pela oportunidade bendita de estarmos aqui, trocando essas informações, esses conhecimentos, dos ensinamentos de Jesus, agradecendo pela oportunidade da vida, da encarnação, agradecendo pela proteção dos espíritos que estão sempre nos amparando, nos orientando, nos intuindo, pedindo muita proteção para todas os nossos parentes, as nossas famílias, pedindo que sigamos com saúde nesse resto de semana e que possamos estar reunidos aqui mais uma vez na próxima semana, sempre com muita alegria, com muito carinho, sempre com muita vontade de aprender sempre um pouco mais. Graças a Deus e graças a Jesus.